1 diz o seguinte: se o movimento de uma partícula é retrógrado e retardado, então a aceleração escalar da partícula é... Muita gente lê essa questão, que apesar de ser simples, pensa assim, bom, retrógrado, retardado, a aceleração negativa com certeza. Bom, vamos fazer aqui uma representação desse movimento, que você vai ter uma surpresa com isso daqui. Vamos lá. Vou colocar aqui a minha trajetória com orientação positiva para frente. A orientação que você vai escolher aqui, não importa o resultado final. Você pode desenhar aí uma orientação para trás, não tem problema nenhum. Bom, mas a gente tem o quê? A partícula, ela desenvolve um movimento que é retrógrado, significa que ela está voltando nessa trajetória. Então, eu vou colocar minha partícula desenvolvendo uma velocidade, ó, para trás, contrário à nossa trajetória. Se a velocidade aponta para trás, a nossa velocidade ela é negativa. Agora vamos pensar, se o movimento é retardado, significa que esse cara vai perder velocidade à medida que o tempo passa. E para ele perder velocidade, a aceleração precisa estar no sentido contrário. Então vou colocar aqui a aceleração apontando para o outro sentido. E como a aceleração se encontra no mesmo sentido aqui da nossa trajetória, então ela é positiva dentro desse referencial. Ou seja, a alternativa correta para essa questão número 1 é a letra D. Aceleração positiva para essa situação. Questão número 2 fala o seguinte: a velocidade escalar de um corpo está representada em função do tempo na figura a seguir. Podemos concluir que a aceleração escalar média entre 2 e 8 segundos é de... Bom, nessa questão a gente vai calcular então a aceleração média usando os dados que foram informados aqui nesse gráfico. Como é que a gente vai fazer para calcular a aceleração? Usando a equação que a gente conheceu na última aula, a aceleração é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Variação da velocidade, então a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Bom, como que vai ficar isso daqui então? A velocidade inicial é a velocidade lá em 8 segundos. Então dá uma olhada lá no gráfico, em 8 segundos a gente está batendo em 40 metros por segundo. Menos a velocidade inicial, que é lá no instante 2 segundos, a gente tem 10 metros por segundo. Tudo isso vai ser dividido pelo tempo. O tempo é de 2 a 8, então são 6 segundos. Isso daqui então vai dar 30 dividido por 6. Ou seja, a nossa aceleração média nesse trecho é de 5 metros por segundo ao quadrado. A alternativa correta, então, para a questão número 2 é a letra A. Questão número 3 da PUC diz o seguinte: o movimento de um objeto pode ser descrito pelo gráfico velocidade versus tempo, apresentado na figura abaixo. Podemos afirmar que, letra A aceleração do objeto é 4 metros por segundo ao quadrado e o movimento é progressivo e acelerado. Então, acho que a gente já pode calcular o valor da aceleração antes de começar a ler todas essas alternativas. A gente já elimina algumas. Então, vamos lá. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Vamos ver quanto que a velocidade variou? Bom, segundo o gráfico, a velocidade vai de 10 para 20. Então, ela variou só 10. Vou colocar direto aqui, tá? 10 dividido pela quantidade de tempo, são 5 segundos. Então, a nossa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já elimina aí a alternativa A e B. Então, a gente fica com C, D e E. Vamos ler aqui o que ele está falando. O movimento é retrógrado e retardado? Vamos desenhar esse movimento rapidinho e a gente já mata essa questão. Então, ó, vou colocar aqui uma trajetória. Vou definir que o sentido positivo da minha trajetória é esse. A velocidade do nosso objeto, segundo o gráfico ali, são velocidades positivas, que significa, então, que ele anda no sentido da trajetória. Então, velocidade positiva para ele, apontando aqui para frente. Agora, e a aceleração? Pelos nossos cálculos aqui, a aceleração também é positiva. Então, a aceleração também aponta para frente. Então, nós temos aqui um movimento progressivo e acelerado. Com isso, a gente já mata a questão. A alternativa correta, então, só pode ser a letra D. A aceleração do objeto é 2 metros por segundo ao quadrado e o movimento é progressivo e acelerado. Acabei de ver que aqui na letra E saiu um quadrado aqui do meio do nada. Isso aqui tá errado, desconsidere isso aqui, tá, pessoal? Na questão original não tinha esse quadrado aqui sobrando. Bom, mas em todo caso, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Bom, vamos lá então, vamos para a próxima questão.
Questão número 4 da Urca diz o seguinte: o movimento de um objeto é descrito pelo gráfico da velocidade em função do tempo apresentado na figura abaixo. Podemos afirmar que a aceleração e a distância percorrida pelo objeto no intervalo de tempo de 4 segundos são respectivamente iguais a... Bom, como ele quer saber aceleração e distância percorrida, vamos começar calculando a aceleração. Então, vamos lá, a aceleração vocês já sabem que vai ser igual a variação da velocidade pela variação do tempo. Vamos direto aqui, ó. Qual que foi a variação da velocidade segundo o gráfico? Bom, ele parte de uma velocidade 0 e vai até a velocidade de 40. Então, a variação foi de 40. Em quanto tempo ele faz isso? 4 segundos. Ou seja, a aceleração aqui é de 10 metros por segundo ao quadrado. Só com isso, pessoal, já dá para matar a questão. A alternativa correta só pode ser a letra E. Mas aqui a gente não vai ficar sem resolver nada, não. Então, qual que vai ser a distância percorrida? Como que eu calculo isso? Bom, o que a gente tem aqui nessa questão é um gráfico muito especial. A gente tem um gráfico de velocidade por tempo. E esse gráfico, gente, não é de se jogar fora. Por quê? Ele nos traz mais informações do que ele mostra superficialmente. Como a gente já viu em aulas anteriores, se a gente calcular a área que se forma embaixo da reta do gráfico, sempre que o gráfico é de velocidade por tempo, nós vamos encontrar o deslocamento. Movimento retilíneo uniforme, deslocamento é a mesma coisa que distância percorrida. Nesse caso aqui, é um movimento desse. Então, vamos calcular a área que se forma embaixo dessa reta aqui, ó, que já dá para perceber que é a área de um triângulo, ou seja, a área do triângulo vai ser o nosso ΔS, o nosso deslocamento. Como que calcula a área do triângulo? Base vezes altura. Bom, qual que é o valor da base do triângulo? A base vai de 0 a 4, é 4. Vezes a altura, que vai de 0 até 40. 4 vezes 40, isso daqui vai dar 80 metros. Como a gente já tinha previsto ali, que a alternativa correta só pode ser a letra C. C? Eu falei C? Não. Letra E. Questão número 5. O gráfico mostra a variação da aceleração em função do tempo apresentada por um móvel. Bom, a gente tem aqui uma situação, então, de um movimento que não é uniformemente variado, não. Porque a aceleração está mudando. Mas vamos lá, vamos analisar esse gráfico aí. Sabendo que o móvel se encontra inicialmente em repouso, sua velocidade em metros por segundo no instante 15 segundos é igual a... Ah, já saquei o que ele quer. A gente vai partir, então, de uma velocidade 0. Vamos aplicar essas acelerações conforme o tempo que está dado ali no gráfico e ver o que acontece com a velocidade desse corpo. Bom, pessoal, nas próximas aulas vocês vão conhecer algumas funções que daria para resolver isso daí com os pés nas costas. Porém, a gente ainda não viu. Então, vamos fazer pela lógica isso aqui. Vamos pensar comigo aqui, ó. Vamos dividir isso aqui em 3 partes. Então, aqui, ó. Primeira parte... Aqui. Primeira análise, segunda e aqui terceira análise. Então tá aí, as 3 análises. Vamos começar por essa daqui, então. O que acontece? Ele começa com uma velocidade 0, então a velocidade inicial dele vale 0. Aí ele vai aplicar ali, ó, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado durante 5 segundos. Então, nessa primeira situação, qual vai ser a velocidade final dele? Vamos pensar aqui comigo, ó. Depois de 1 segundo, a velocidade vai ser 2, 4, 6, 8, 10, certo? A velocidade, então, ela aumenta 2 segundos a cada segundo. Então, começou com 0, passou 1 segundo, vira 2, 4, 6, 8, 10. Então, a nossa velocidade final aqui, ó, de 10 metros por segundo. O que vai acontecer na situação 2? Na situação 2, vamos dar uma olhada no gráfico, ó. Na situação 2, de 5 a 10 segundos, a aceleração vale quanto? Dá uma olhada aqui no gráfico, volta aqui, vale 0. Se a aceleração vale 0, significa que a velocidade não muda. Então, a velocidade inicial no estágio 2 ali é 10 metros por segundo. E a velocidade final também é 10 metros por segundo. Agora, vamos dar uma olhada no estágio 3. No estágio 3, o que vai acontecer? A nossa velocidade inicial é 10 metros por segundo. Agora, o que vai ser da nossa velocidade final? Vamos ver, ó. Qual que é a aceleração? A aceleração é de menos 1 metros por segundo. Então, a nossa velocidade vai reduzir 1 metro por segundo a cada segundo, certo? Então, vamos pensar comigo aqui. De 10 a 15 são 5 segundos. Se ele vai ficar 5 segundos e perde 1 metro
por segundo a cada segundo. Então, a gente vai ter uma redução de 5 segundos, certo? Então, nossa velocidade de 10, ela cai para 5 metros por segundo. Então, a alternativa correta dessa questão número 5, a última questão, é 5 metros por segundo. Letra B de bola. Mas a gente só fez desse jeitinho aqui, usando a nossa lógica, o nosso pensamento, porque a gente ainda não, quer dizer, eu ainda não apresento para vocês as funções do movimento uniformemente variado, as funções do move. Se você já sabe, já conhece, pode aplicar que vai ficar mais rápido ainda para resolver. Mas caso não saiba, nas próximas aulas a gente vai conhecer essas funções e aí vocês vão resolver isso daqui com os pés nas costas, tá certo então, pessoal? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado clara todas as resoluções, mas se não ficou, deixa aqui no comentário que assim que der, eu já tô respondendo sua dúvida. Além disso, pessoal, não perca a nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre quais são os conceitos fundamentais do movimento uniformemente variado. O próprio nome já diz, né? Fundamental, para que você consiga entender todas as propriedades desse tipo de movimento, tá certo? Então, bom, aguardo então vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!